Bom dia, meus queridos, ou boa tarde, ou boa noite, não é? Sempre assim, a gente nunca sabe quando a gente vai nem gravando, eu sei, às vezes eu gravo de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. E também quem assiste, né, às vezes assiste de manhã, ou de tarde, ou de noite. É isso aí. Mas o importante é que a gente vai meditar na palavra do Senhor. Queria convidar vocês a fazer comigo essa leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E aqui a gente começa a fazer as nossas perguntas, a meditar no que esse texto pode estar nos dizendo. E aí eu queria pensar um pouquinho, para nós hoje, um estudante na escola, na faculdade, ele consegue passar de ano ou fazer uma boa prova, né, sem se dedicar? Sem estudar, né, sem se empenhar, sem se esforçar, tudo dentro dessa palavra aí que se chama dedicação. Aqui o versículo diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e às orações. Quando alguém se dedica a alguma coisa, essa pessoa ela investe tempo, ela investe estudo. Se dedicar significa isso, investir tempo, né? Pensar sobre aquilo, meditar naquilo, investir realmente a vida naquilo. Ninguém consegue fazer algo sem se dedicar. Quando a gente faz alguma coisa que não precisa de se dedicar, é porque é alguma coisa fácil, é uma coisa que você já faz no automático, não precisa você se dedicar muito, né, a pensar sobre aquilo que você vai fazer. Ou seja, de fato, nós temos 4 elementos aqui extremamente importantes. Será que você consegue de fato fazer algo importante na sua vida? Pensa aí agora, o que é importante na sua vida? É a sua família? Sua família é importante para você? Você tem como dar atenção à sua família? Você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom avô, avó? Você consegue desempenhar um bom papel sem se dedicar? Não tem como. Um funcionário que não se dedica, ele não é um bom funcionário. Um pai que não se dedica aos filhos não é um bom pai. Se a gente pegar esses elementos da Escritura, o ensino dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus, a gente tem que se dedicar, porque se a gente não se dedicar, a nossa leitura é uma leitura rasa, a gente não vai entender o que a palavra de Deus nos ensina. A comunhão, se a gente não se dedicar, não se esforçar em estar com as pessoas, em servir as pessoas, em amar as pessoas, não tem como. Sem se dedicar, a gente não faz. Hoje a gente está vivendo um período onde a gente está bem isolado, muito mais do que estava antes, né? A gente ainda sai um pouco, né? Alguns ainda estão mantendo algumas rotinas de trabalho fora, e isso é um argumento para você não ter comunhão com ninguém. Graças a Deus hoje a gente tem a internet, a gente tem o telefone, a gente pode ligar, a gente pode falar com alguém pelo WhatsApp, pode fazer uma reunião de vídeo, dos recursos que hoje a gente tem, que a falta de comunhão ela se tornou uma desculpa. Hoje você pode usar o seu tempo de isolamento como desculpa para não estar em comunhão com seus irmãos. E a gente tem aí o partir do pão. Quantas pessoas você já chamou para sua casa para tomar um café com você, para fazer um almoço com você? Você já foi na casa de alguém nessa quarentena? Você foi na casa de alguém? Né? É claro que dentro dos limites da saúde, da cidade, né? Dos decretos que cada cidade tem, mas dentro desses limites, você já foi na casa de alguém tomar um café, um almoço, fazer um churrasco? Isso faz parte do partir do pão, dividir aquilo que você tem, dividir aquilo que Deus tem te abençoado. E aí, por fim, a gente tem as orações. Você consegue orar, buscar a Deus sem se dedicar? Será que a gente consegue, sem se dedicar, sem investir tempo, sem se esforçar, né, sem matar a carne, você consegue manter uma vida de oração? Eu sinceramente não consigo. Tem que haver uma dedicação.
E é por isso que eu acredito que essa palavra está nesse versículo. Eles se dedicavam. Se alguém se dedica para alguma coisa, significa que não é fácil fazer aquilo. Precisa de um empenho, precisa de um esforço para fazer aquilo. Então, meu querido, se dedique nessas disciplinas, esses 4 elementos que na vida do cristão não pode faltar. Então, meu querido, se dedique a orar, se dedique a ter comunhão com os irmãos, se dedique a partir o pão com os irmãos, se dedique ao ensino dos apóstolos, se dedique à palavra, à leitura, à meditação da palavra. Porque se a gente não se dedicar, a gente vai ser raso, superficial em tudo, porque a gente não emprega esforço, tempo naquilo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar dividindo e compartilhando com os irmãos nesse dia de hoje. Que Deus lhe abençoe, lhe dê um ótimo dia, uma ótima semana, que você realmente seja alimentado por essa palavra, motivado por essa palavra, para você se dedicar em todas essas disciplinas que não pode faltar na vida do discípulo de Jesus. Deus te abençoe, um beijão.